Olá, eu sou o Nuno Neves e vou ler o primeiro capítulo da obra O Monte dos Vendavais, de Emily Brontë, que neste caso foi editado pela editorial Presença, em 2012. Primeiro capítulo. 1801. Acabo de regressar de uma visita ao meu senhorio, o vizinho insociável que me causará aborrecimentos. Esta é, sem dúvida, uma bela região. Acho que não conseguiria encontrar em toda a Inglaterra um lugar tão completamente afastado do tumulto da sociedade. O perfeito paraíso do misantropo, e Mr. Heathcliff e eu formamos um par muito adequado para dividirmos a desolação entre nós. Um excelente tipo. Nem imaginou como o meu coração pendeu para ele quando vi os seus olhos pretos ocultarem-se tão desconfiadamente sob as sobrancelhas, ao ver-me aproximar a cavalo, e quando os seus dedos, com uma resolução ansiosa, se afundaram ainda mais nos bolsos do colete, ao ouvir-me anunciar o meu nome. Mr. Heathcliff? Perguntei. Obtive por resposta um aceno de cabeça. Mr. Lockwood, o seu novo inquilino. Fiz questão de vir o mais depressa possível após a minha chegada, para exprimir a minha esperança de não lhe ter causado transtorno com a minha pertinaz insistência em alugar a granja de Thrushcross. Ouvi dizer ontem que o senhor tinha pensado... A granja de Thrushcross é minha, interrompeu estremecendo. E eu não permitiria que ninguém me causasse transtorno, se pudesse impedi-lo. Entre. O entre foi dito com os dentes cerrados e soou mais vá para o inferno do que a um convite. Nem mesmo a cancela sobre a qual se debruçava evidenciou qualquer movimento concordante com a palavra, e acho que foram as circunstâncias que me decidiram a tomá-la à letra. Interessava-me um homem que parecia mais exageradamente reservado do que eu próprio. Quando vi o peito do meu cavalo empurrar praticamente a barreira, tirou a mão do bolso para a desacorrentar e, depois, precedeu-me carrancudamente pelo caminho acima, chamando, quando entramos no pátio: Joseph, leva o cavalo de Mr. Lockwood e traga vinho. Aqui temos todo o pessoal doméstico, suponho. Foi a reflexão que me inspirou aquela ordem dupla. Não admira que a erva irrompa entre as lajes e o gado seja o único corta-sebes. Joseph era um homem idoso. Melhor, era um velho. Talvez mesmo muito velho, mas rijo e vigoroso. O senhor nos ajude, monologou em voz baixa repassada de rabugento desagrado, enquanto tomava conta da minha montada, e olhando-me, entretanto, com tamanho azedume que conjecturei caridosamente dever ele precisar de ajuda divina para digerir o jantar, e, portanto, a sua exclamação devota não tinha nada a ver com o meu inesperado acontecimento. A residência de Mr. Heathcliff chama-se Monte dos Vendavais, em virtude da turbulência atmosférica a que a sua localização a expõe, em tempo borrascoso. Na verdade, ventilação pura, estimulante, é coisa que nunca lhes deve faltar lá em cima. Pode avaliar-se a força do vento norte quando sopra sobre a quina, pela inclinação excessiva de alguns abetos anões ao fundo da casa, e por um renque de espinheiros esqueléticos, com todos os ramos estendidos para um lado, como se pedissem esmola ao sol. O arquiteto teve, felizmente, a previsão de construir sólida, com as janelas estreitas profundamente encravadas na parede e as esquinas defendidas por grandes pedras salientes. Antes de cruzar a soleira, detive-me a admirar a profusão de esculturas grotescas que adornam a fachada, e, sobretudo, as imediações da porta da frente, sobre a qual, entre uma exuberância desordenada de grifos a desfazerem-se e rapazinhos descarados, detectei o ano de 1500 e o nome de Hareton Earnshaw. Teria feito alguns comentários e pedido ao carrancudo proprietário uma breve história do lugar, mas a sua atitude à porta parecia exigir a minha entrada imediata ou a minha partida definitiva, e eu não tinha o mínimo desejo de exacerbar a sua impaciência antes de inspecionar a intimidade interior. Um degrau levou-nos à sala de estar da família, sem qualquer vestíbulo ou corredor introdutivo. Chamam-lhe aqui, com pompa, a casa. Costumo incluir a cozinha e a sala, mas suponho que no mundo dos vendavais a cozinha foi forçada a recuar inteiramente para outro cômodo. Pelo menos distingui um tagarelar de conversa e um entrechocar de utensílios culinários lá muito para dentro, e não lobriguei qualquer indício de que o grande lar fosse utilizado para assar, guisar ou cozer, nem qualquer brilho de caçarolas de cobre ou passadores de estanho nas paredes. Um dos lados, na verdade, refletia esplendidamente tanto luz como calor, graças às filas de imensos pratos de peltre, com jarros e canecas de prata intercalados, que se seguiam, fiada sobre fiada, no enorme aparador de carvalho, mesmo até ao teto. Este nunca tinha sido rebocado. Toda a sua anatomia estava exposta aos olhares curiosos, exceto onde uma estrutura de madeira carregada de bolos de aveia e cachos de pernas de boi, carneiro e presuntos a ocultava.
Por cima da chaminé haviam-se diversas espingardas antigas horrendas e um par de pistolas de arção, e dispostas ao longo da consola, à guisa de ornamento, 3 caixas de folha berrantemente pintadas. O chão era de pedra branca, lisa. As cadeiras, estruturas primitivas, de espaldar alto, pintadas de verde, e uma ou duas, pretas e pesadas, a espreitar na sombra. Num arco, debaixo do aparador, repousava uma enorme perdigueira cor de fígado, rodeada por uma ninhada de cachorros ganidores, e havia outros cães noutros recessos. O aposento e o mobiliário não seriam nada de extraordinário se pertencessem a um simples agricultor do norte, de semblante obstinado e pernas robustas, realçadas por calções pelo joelho e polainas. Um indivíduo desses, sentado na sua cadeira de braços, com uma caneca de cerveja espumejante na mesa redonda à sua frente, encontra-se com frequência num raio de 8 a 10 km à roda destes montes, se formos na hora certa, depois do jantar. Mas Mr. Heathcliff forma um contraste singular com a sua residência e o seu estilo de vida. No aspecto, cigano de pele escura. No vestuário e nas maneiras, um cavalheiro. Isto é, tão cavalheiro como muitos senhores rurais, um tanto desleixado, talvez, mas sem parecer mal no seu desleixo, por ter uma bela figura desempenada e um ar soturno. Algumas pessoas poderiam suspeitar de uma certa dose de orgulho insolente. Dentro de mim, porém, uma corda sensível compreensiva diz-me que não se trata disso. Sei instintivamente que a sua reserva provém de uma aversão a demonstrações ostensivas de sentimento, a manifestações de amabilidade mútua. Ama e odeia, igualmente em segredo, e considera uma espécie de impertinência ser amado ou odiado em troca. Não, estou a andar demasiado depressa, a conferir-lhe com excessiva liberalidade os meus próprios atributos. Mr. Heathcliff pode ter razões absolutamente diferentes das que me movem a mim para manter a sua mão afastada, quando encontrar algum futuro conhecimento. Permita-me imaginar que o meu temperamento quase pode ser considerado peculiar. A minha querida mãe costumava dizer que eu nunca teria um lar confortável, e ainda o verão passado provei que sou absolutamente indigno de o ter. Quando gozava um mês de excelente tempo à beira-mar, pude apreciar a companhia de uma criatura extremamente fascinante, uma verdadeira deusa a meus olhos, enquanto ela não reparou em mim. Nunca declarei o meu amor por palavras, mas se os olhares falassem, até um simples idiota teria percebido que eu estava loucamente apaixonado. Ela compreendeu-me por fim, e foi a sua vez de olhar, o mais doce de todos os olhares imagináveis. E que fiz eu? Com vergonha o confesso, recolhi-me geladamente dentro de mim mesmo, como um caracol. Tornei-me a cada olhar mais distante e frio, até que a pobre inocente foi forçada a duvidar dos seus próprios sentidos, e, acabrunhada de confusão pelo seu próprio erro, persuadiu a mãe a levantar arraiais. Devido a este curioso pendor de temperamento, ganhei fama de insensibilidade, e só eu sei quão imerecida. Sentei-me do lado da lareira oposto àquele em cuja direção o meu senhorio avançava, e preenchi o intervalo de silêncio tentando acariciar a mãe canina, que abandonara a ninhada e se esgarava vorazmente para os meus calcanhares, de beiço arreganhado e dentes brancos aguardados por uma dentada. A minha carícia provocou um longo resnido gutural. É melhor deixar a cadela em paz, rosnou, em uníssono, Mr. Heathcliff, abortando demonstrações mais violentas com o pontapé. Ela não está habituada a mimos, nem sequer a ser uma mascote. Depois dirigiu-se para uma porta lateral e gritou de novo: Joseph! O criado resmungou indistintamente nas profundezas da cave, mas não deu nenhuma indicação de que subia. Por isso, seu amo resolveu descer ao seu encontro, deixando-me a sós com a cadela, periguenta, e um par de cães de pastor desgrenhados e ferozes que partilharam com ela uma vigilância ciosa de todos os meus movimentos. Nada ansioso por estabelecer contacto com os seus colmilhos, deixei-me ficar quieto. Mas, imaginando que com certeza não entenderiam insultos tácitos, tive a infeliz ideia de piscar o olho e fazer caretas ao trio. E alguma faceta da minha fisionomia deve ter irritado de tal modo a dama que, de súbito, ela irrompeu numa fúria e saltou para os meus joelhos. Empurrei e apressei-me a colocar a mesa entre nós. Esta situação atiçou a matilha inteira. Meia dúzia de demónios de 4 patas de vários tamanhos e idades saiu de tocas ocultas para o centro comum. Senti os meus calcanhares e as lapelas do meu casaco transformados em alvos preferenciais de ataque, e enquanto eu repelia os agressores de maior porte, com a eficácia possível, a golpes de atiçador, vi-me forçado a pedir, alto, que alguém da casa me ajudasse a restabelecer a paz. Mr. Heathcliff e o seu empregado subiram os degraus da cave com uma calma vexatória. Não creio que se tenham mexido um segundo que fosse mais depressa do que era habitual, apesar de na área da lareira imperar uma autêntica tempestade de tentativas de dentadas e aulidos.
Felizmente, uma habitante da cozinha foi mais expedita. Uma mulher robusta, de vestido arregaçado, braços nus e faces afogueadas pelo lume, irrompeu pelo meio da confusão, brandindo uma frigideira e com tal determinação usou essa arma, acolitada pela língua, que a tempestade amainou magicamente e só ela restava, a arfar como o mar depois de um vento forte, quando o seu amo chegou. Que diabo se passa? Perguntou, olhando de uma maneira que me custou a suportar depois daquele tratamento tão pouco hospitaleiro. Que diabo de veras? Resmunguei. A vara de porcos possessos não podia ter tido pior natureza do que estes seus animais. Foi como se deixasse um desconhecido com uma ninhada de tigres. Eles não se metem com pessoas que não tocam em nada, observou ele, pondo a garrafa à minha frente e arrumando no seu lugar a mesa deslocada. Compete aos cães serem vigilantes. Toma um copo de vinho? Não, obrigado. Não foi mordido, pois não. Se tivesse sido, teria deixado a minha marca no mordedor. O semblante de Heathcliff descontraiu-se num sorriso. Ora, está agitado, Mr. Lockwood. Vamos, toma um pouco de vinho. As visitas são tão extraordinariamente raras nesta casa que eu e os meus cães, estou disposto a admiti-lo, a bem dizer, não sabemos recebê-las. À sua saúde. Inclinei-me e retribuí o brinde, começando a compreender que seria estúpido ficar para ali amuado por causa do mau comportamento de uma matilha de rafeiros. Além disso, detestava a ideia de permitir que o indivíduo se divertisse mais à minha custa, pois o seu humor tinha ceveso. Levado, talvez, por considerações prudentes quanto à tolice de ofender um bom inquilino, Heathcliff amenizou um pouco o estilo lacónico de suprimir pronomes e verbos auxiliares e enveredou por um assunto que supôs deveria interessar-me, as vantagens e desvantagens do lugar do meu presente retiro. Achei-o muito conhecedor dos tópicos que abordámos, e antes de regressar a casa senti-me encorajado ao ponto de me dispor a fazer outra visita amanhã. Ele não desejava, evidentemente, que a minha intrusão se repetisse, mas eu irei, apesar disso. É espantoso como eu me sinto sociável comparado com ele.